salvar vidas e não quebrar a economia. Estas são hoje as duas preocupações brasileiras em relação ao coronavírus. Pressionados, os governantes têm tomado decisões e até procurado a justiça para decidir situações polêmicas, características da pandemia do Covid-19 que mudou o mundo. Máscaras, luvas, lavagem das mãos com álcool ou sabão, pessoas em casa. Medidas preventivas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para prevenir o coronavírus. A pandemia da Covid-19 se alastrou pelo mundo, causando mortes, medo e impactos econômicos. Quanto maior a fragilidade da economia, mais difícil será depois a gente superar esses prejuízos em termos de desemprego, em marginalidade, em fome, em N situações em que pode agravar. A gente ainda tem um reflexo da crise de 2008, que foi uma crise financeira e que o desemprego hoje no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, é tão alto ainda com reflexo da crise. Então o ano de 2020, a economia se preparava para dar um salto de recuperação econômica, para as atividades realmente começarem a produzir. Mas aí houve a pandemia. Então a economia desacelerou, a recessão ela é muito clara, nós vamos retroagir alguns anos para trás para poder retomar novamente, mas o pleno emprego, a estabilidade do emprego precisa ser mantida. Para isso manter essa atividade econômica funcionando e esse controle para poder tratar o problema da saúde, aí entra os governos, tanto o governo federal quanto o governo estadual e quanto os gestores municipais. Nesse tempo de pandemia do coronavírus, outras medidas tiveram impactos econômicos. As decisões governamentais, seja através de decretos, leis e decisões da Justiça. Em 6 de fevereiro, antes do Carnaval, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei Federal 13.979. Aprovada pelo Congresso Nacional, ela determina medidas de enfrentamento ao coronavírus no país. Entre elas, isolamento e quarentena da população brasileira. No último dia 20, quando o primeiro caso de Covid foi confirmado em Cuiabá, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, assinou o decreto 7.849, proibindo o funcionamento de várias atividades econômicas e permitindo apenas serviços essenciais. Na quinta, dia 26, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, assinou o decreto 425, ampliando os serviços essenciais nos 141 municípios matogrossenses e autorizando o funcionamento, por exemplo, de shopping centers e revendas de carros. Mas neste domingo, o desembargador Orlando Perry, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acatou parcialmente um pedido do município de Cuiabá e cancelou alguns trechos do decreto do governador para novamente proibir atividades econômicas e evitar aglomerações de pessoas e a proliferação da doença. Os economistas e a população opinam. Tem que preservar, em primeiro lugar, a saúde, né? E de todos, né? Se fecha o comércio, eu vou comprar onde? Eu acredito que nós temos que trabalhar. Eu acho que economicamente teríamos que trabalhar, mas temos que pensar na vida. Tem que ter o isolamento sim, isso aí a gente vai ter que passar. Eu creio que a economia também vai sofrer, mas são consequências que, a meu ver, a gente tem que privar primeiro a vida humana, né? A economia, querendo ou não, a gente recupera um tempo, mas um ente perdido a gente não recupera nem com 10, 15, 20 mil anos, né? Como vamos pagar e como vamos receber? Como que a população vai viver numa situação dessa? O prefeito, ele tem o salário dele. O governador manda trabalhar. O prefeito manda parar. O desembargador também manda parar. Ele vai sustentar nós? A gente acredita que o comércio ele é muito importante para que mantenha os empregos na economia, né? A gente, lógico, seguindo todas as precauções de contingência, evitando muitas pessoas. Por exemplo, os supermercados, eles limitam a quantidade de pessoas, eles já avisam que não é para ir muita gente, evitar os horários de pico.
Então a gente acredita nessa contingência de uma forma de ampliar um pouco mais. A minha opinião pessoal é que deveria-se sim ampliar o comércio até para prevenir a questão dos empregos. Setores de serviços essenciais está contratando mais mão de obra nesse período, porque serviços essenciais, tanto na área de saúde, quanto na área de produção alimentícia, na área de higiene alimentícia, ou seja, farmácia, entregas rápidas, postos de combustíveis, essas áreas estão contratando, mas a atividade de uma forma geral, isso em todos os setores, pode ser no setor de eletroeletrônico, calçados, confecções, comércio de uma forma geral, pode se adaptar nesse momento para o serviço de delivery, ou seja, amplia a plataforma em serviço digital, internet, disponibiliza lá meio de pagamento digital e as pessoas não precisam sair exatamente para fazer a compra. Ela pode simplesmente comprar, sair num estabelecimento rápido para poder buscar apenas o produto que já comprou. Então, ou seja, são várias alternativas para poder sair e superar essa crise.